Boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma sessão destes diálogos da psicologia, que são conversas promovidas pela Ordem dos Psicólogos sobre vários temas em que a psicologia se cruza com muitas áreas e que temos vindo a promover já desde há algum tempo. Desta vez vamos falar de filmes para o nosso tempo. E para este nosso tempo, entenda-se que falamos deste momento bastante complexo e bastante desafiante que estamos a viver por causa da pandemia Covid-19 e por causa do confinamento a que estamos todos obrigados por causa desta situação. Para esta conversa temos dois convidados muito especiais, a quem desde já agradeço a vossa disponibilidade imediata para esta conversa e o vosso entusiasmo, e que eu vou muito rapidamente passar a apresentar. Temos connosco o Mário Augusto, é jornalista de televisão desde 1986, autor e apresentador de vários programas de divulgação e de cinema. Começou a carreira no jornal Comércio do Porto, colaborou com a revista Sábado, colaborou com o Público, foi também um dos fundadores da SIC, trabalhou como radialista na Rádio Comercial, na Antena 1, na Antena 3 e na Rádio Nova no Porto. É o jornalista português que mais estrelas de cinema entrevistou para televisão, contando com mais de 2.000 entrevistas ao longo de 28 anos. Fundou e dirigiu a revista Cinemania, produziu e realizou documentários premiados e foi autor de argumentos para televisão. Na RTP, criou e dirige o projeto Academia RTP, destinado a formar e a descobrir novos criadores de audiovisual. Coordena também e apresenta o mais antigo magazine de cinema da televisão portuguesa, um programa que todos conhecemos, que é o Janela Indiscreta. O programa completa este ano 17 anos de emissão contínua e já foi eleito pelos leitores da TV 7 Dias como o melhor programa de informação cultural. Em 2018 foi inclusivamente escolhido como o melhor programa de entretenimento pela Sociedade Portuguesa de Autores. É casado, pai de 3 filhos e vive em Espinho, à beira-mar, numa paisagem que diz que não troca por nada e que eu compreendo perfeitamente porque eu sou da Figueira da Foz e quem vive ao pé do mar de facto não quer outra coisa e nunca mais se esquece, portanto precisamos sempre dessa proximidade. Temos também connosco o Rui Pedro Tendinha, crítico do Diário de Notícias, colaborador da revista UP e na SIC Radical, apresentador do seu programa Cine Tendinha, um programa que também todos conhecemos, mantém ainda uma colaboração no Fama Show e tem sido uma das caras da estação nas emissões que cobrem a cerimónia dos Oscars. Na rádio é um dos especialistas de cinema da Antena 3, estando ainda ligado à programação do festival iMotion, em Famalicão, e do Cinemed, em Lolé. Internacionalmente já colaborou com festivais no Brasil, na Arábia Saudita, e está neste momento a terminar um documentário sobre uma rodagem de um dos filmes mais esperados de 2021. Podemos, se calhar, falar sobre isso? Vamos. Estou neste Vamos momento falar sobre isso? com as mãos na massa disso. Ok. Também, como Mário Augusto já entrevistou dezenas de figuras do cinema, bem conhecidas, e nos dias de folga gosta de ver futebol e imaginar que a sua vida é um filme. E, de certa forma, a nossa vida é sempre o filme da nossa vida, é sempre um filme. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença, pela vossa disponibilidade. Neste momento complicado da pandemia que estamos a viver, tem-se falado muito, de facto, nas estratégias que podemos utilizar, que todos podemos e devemos utilizar para combater o isolamento e preencher um tempo que anteriormente completávamos de outra maneira, nomeadamente com contactos sociais face a face, que agora estão impossibilitados. E naturalmente que a música, os livros e também o cinema são alguns dos instrumentos que agora ganham uma importância ainda maior do que tradicionalmente já tinham nas nossas vidas. As razões para isto são muitas, do meu ponto de vista, e é também sobre algumas delas que gostava de falar convosco. Mas se calhar começávamos aqui por abordar uma questão um pouco mais complexa, que tem que ver com os constrangimentos que toda esta situação também provocou ao próprio cinema, porque a verdade é que a indústria do cinema tem sofrido muitíssimo também com toda esta situação, quer no que diz respeito às produções que estavam em andamento, quer no que diz respeito às centenas e centenas de estreias que acabaram por ter que ser adiadas por causa do encerramento dos teatros, dos cinemas e das próprias produtoras. Eu hoje recebi inclusivamente uma notícia da Academia Portuguesa de Cinema
que dá conta de um inquérito que eles realizaram agora recentemente sobre o impacto da pandemia no cinema português e que indica que cerca de 80% dos profissionais estão de facto numa situação complicada e ficaram sem qualquer tipo de retribuição. Isto está a ser uma situação complexa, não só para o cinema e para as outras áreas da cultura. Para vocês, ao contrário da população geral, digamos assim, o cinema não é apenas uma paixão, não é apenas um hobby, é também trabalho, é também a vossa forma de vida, e eu gostava de começar por vos perguntar como é que esta suspensão nas nossas vidas que a pandemia provocou tem afetado o vosso cotidiano e o vosso trabalho e quais são os grandes desafios que antecipam que o cinema enfrente daqui para a frente e nos próximos tempos, nomeadamente no nosso contexto o cinema português. O que é que podemos esperar? O Tenda arranca aí. Avança, Mário. Não, o que eu acho é que isto é uma bola de neve em tudo, não é? Alguém dizia, dei aqui um passeio higiênico, eu moro na Baixa, e estava aqui a dar um passeio higiênico aqui há 2 dias e encontrei um cineasta e perguntei-lhe à distância o que é que estava a acontecer. Ele disse que há aqui uma questão muito eficaz que pode ser resolvida ou não, que é, neste momento não se vai dar autorizações para se filmar em espaços públicos. Porque já existe uma série de regras que já estão a ser estabelecidas de distância entre os atores e os técnicos, o que em cinema não dá. Como já se percebeu, essas regras estão a dificultar ou impedir mesmo que se possa fazer produção. E ele dizia mesmo que com essas regras não vai haver quase ninguém a poder filmar nos próximos tempos. Claro que acho que essas regras eram regras quem estabeleceu não, se calhar não percebem como é que funcionam umas filmagens, não é? Quais são as distâncias que os técnicos e as equipes de filmagem têm. Mas pode dificultar imenso a feitura de filmes daqui para a frente. Há também uma notícia agora, que acho que foi a Variety que avançou, que vai o Covid-19, que é filmes a mais. O Mário sabe disso. Nós próprios profissionais não conseguimos ver os filmes todos que estreavam. E se calhar isto vai ser uma forma do mercado de repensar-se a si próprio e de se calhar haver uma triagem de produto, que havia produtos mesmo menores, que eram feitos mesmo só para encher programação e salas e televisões que passam filmes. Eu acho, há aqui e aproveitando o facto do Rui ter ficado ali frisado com a sua ligação de internet, eu acho que há aqui questões de fundo que vão ter que ser revistas de uma maneira muito pragmática. Primeiro, o processo de transformação do audiovisual era uma coisa que já estava a acontecer há muito tempo. As plataformas digitais e o streaming tinha vindo a alterar o paradigma do que era a produção de ficção no mundo. Por outro lado, e pegando um bocadinho naquilo que o Rui há pouco referia, nós não temos Star System, nem temos uma indústria de cinema consolidada como grande negócio. Nós vemos o nosso cinema como arte e como indústria de entretenimento. Se quisermos comparar um bocadinho isso, se calhar só olhando para as nossas fábricas de telenovelas, que são os parentes pobres da indústria do audiovisual na área da ficção, mas não deixa de ser a grande fábrica que dá muito emprego e gera muito mercado de trabalho para os jovens atores. E recordo-me que no início de março, uma coisa tão simples como isto, numa das produtoras, há 2 grandes produtoras de telenovela em Portugal, no início de março ainda o Covid não estava a assustar-nos como veio a assustar-nos a partir da terceira semana de março. Lembro-me que houve quase que um levantamento numa das produtoras de novela por uma coisa tão simples. Os atores foram querer saber, e a partir de agora, como é que é nos beijos técnicos?
E nós estamos fartos de ver que nas novelas é beijos para aqui, beijos para lá. Elas vivem essencialmente uma fórmula de paixões complicados e a preocupação dos atores, mas logo era como é que nós vamos a beijos agora? Como é que isto vai funcionar? Exatamente. E na verdade, isto, do ponto de vista narrativo, isto vai nos obrigar a condicionantes. O Rui dizia muito bem a questão o confinamento em relação às rodagens. Há muita gente neste momento sem trabalho, parada em casa, nas diversas áreas, não é só no cinema, mas olhando para as notícias que chegam da Califórnia, por exemplo, aliás, o cinema é muito comparável em termos de negócio ou de modelo de negócio ao fenómeno do futebol. Nós vemos que o futebol movimenta muitos milhões, movimenta multidões e fãs e adeptos. Aliás, o Rui, ele próprio é um ferrenho benfiquista, que só para um parentezinho que eu vou contar, que meter aqui uma inconfidência em relação a ele, é que nós às vezes vamos fazer entrevistas com certeza. Fora, estamos em Londres ou em Paris, e a grande aflição dele é descobrir uma televisão onde possa ver o Benfica. Que é então lá temos que andar atrás dele, arranjar um bar ou um café ou um hotel onde esteja a passar um jogo do Benfica. E tenho arranjado sim. Ele é Benfica-dependente. Bem, mas passando à frente, as notícias que chegam, porque é que o futebol é comparável ao cinema nesse aspecto? É porque, na verdade, nós quando falamos de futebol lembramos dos craques que ganham milhões, mas abaixo dos craques que ganham milhões há um exército de uma multidão de profissionais mal pagos, sempre à rasca, que chega ao fim da época a ver se tem clube para continuar a jogar. No cinema também isso acontece. Há os craques, há os Ronaldos do cinema, que são mais do que os do futebol, porque há muitas estrelas e há uma indústria muito, muito bem oleada, mas há milhares e milhares de pessoas que estão agarradas a esse negócio, que são tarefeiros, que são o que nós aqui chamamos recibos verdes, que tanto trabalham como não trabalham, e que neste momento são um problema gravíssimo na sociedade da Califórnia, porque, na verdade, há muitos atores que são empregados de mesa, há muitos técnicos que têm trabalho hoje, amanhã não têm, e que dependem daquela engrenagem toda. E uma vez que a engrenagem está a ser readaptada à força, numa transformação que já estava a ser sentida de há uns anos esta parte, porque havia uma migração muito grande para a rede de streaming, e especialmente com a força que a Netflix veio a ganhar nos últimos tempos, isso percebeu-se. A indústria começou a exportar muito do seu know-how e técnica e técnicos para o streaming, para as séries, para os filmes de Netflix e para essas plataformas digitais como a HBO e outras, e isso alterou. Agora, só que isto de repente estava a andar numa velocidade de cruzeiro para essa transformação se fazer nos próximos 5, 6 anos, e de repente toda a gente é confrontada com a necessidade de se não corre, cai ao precipício. E é o que está a acontecer na indústria do cinema, aqui à nossa escala, lá numa escala gigantesca, porque eles são muitos milhões e vivem muito agarrados a essa dependência constante de trabalho. Não podemos esquecer uma coisa engraçada: as pessoas o cidadão comum não sabe nem tem que saber, porque não é área, mas para quem lida de perto com estas coisas, desde há uns anos esta parte, há uma coisa que se chamam os LA Screenings, onde as televisões de todo o mundo iam para ver os episódios piloto das séries, dos filmes novos que estão a preparar, tudo aquilo começou a perder interesse, porque cada país, por muito pequenino que seja, como Portugal, como a Espanha, como a Bélgica, como a Dinamarca, começaram a querer fazer os seus próprios produtos. Começaram, em vez de passar as séries que iam lá comprar, começaram a adaptar as suas próprias realidades. É verdade. E mesmo nós já estamos a entrar nesse caminho. Mas aí temos um problema, eu acho, porque nós sofremos de um bocadinho de síndrome de grandeza precoce. Ou seja, temos aquele problema
da adolescência que, epá, eu gostava de ter 30 anos. E nós estamos com esse problema. Nós começámos a fazer há muito pouco tempo quiser, epá, não, começámos a andar de bicicleta, epá, não, isto para mim é só Fórmula 1, isto não pode ser, isto tem o seu curso, o seu upgrade constante, e não temos mercado, temos um problema grave de imposição. Há quem diga uma coisa muito engraçada, epá, mas os espanhóis, a Netflix suporta-se muito nos espanhóis, faz coisas para os espanhóis, e até tem lá uns estúdios agora. Olha, o Rui ligou-se aos dados dele. Tem essa ligação toda. Só que, primeiro, os espanhóis sempre tiveram uma tradição muito grande de conteúdos de audiovisual. E depois, desde logo, são 40 milhões. Eles são 40 milhões e têm um brutal mercado, que é a Argentina, que é o México, que são os pequenos países da América Latina, que dependem muito da ficção também espanhola. E nós temos, na América Latina, um Brasil que é colonizador em relação ao audiovisual para com Portugal. Não é o contrário, que em Espanha... Sim, não é o contrário. Nós temos pena de, por exemplo, não termos uma relação mais... fluida com os países de expressão portuguesa da África. Isso é uma pena e, como tu sabes, as coisas já houve umas aproximações, mas não conseguimos poder fluir produtos de ficção com impacto numa Angola, numa Moçambique, em Cabo Verde. Ainda não. E isso é uma questão, se calhar, cultural, não? Não é só cultural. Eu acho que há aqui uma coisa que tinha que haver uma discussão séria e coletiva. Eu percebo que os criadores que escrevem, os autores de argumentos, volta outra vez com a metáfora da bicicleta. Ninguém consegue dar a volta a Portugal se não souber pelo menos montar uma bicicleta. Mas também não basta só saber montar uma bicicleta. É preciso ter começado a pedalar de triciclo quando era miúdo para chegar aos 15, 16 anos. Epá, não, eu agora vou treinar 3 horas por dia porque eu aos 20 quero chegar à volta a Portugal. E isso o que é que acontece? Nós temos um problema, e é uma crítica, por um lado, aos criadores, aos autores nacionais, mas, por outro lado, é um alerta para uma necessidade que é premente. Que é assim, nós agora que temos um mercado, a RTP tem o cuidado de ter uma linha de produção de ficção constante na área das séries. A pergunta é esta: em vez de estarmos a criar verdadeiramente conteúdos completamente novos, narrativas completamente novas, histórias completamente novas, não seria interessante, fazer uma boa série completamente nova, ir à procura de parceiros europeus que dessem ou o diretor de fotografia, ou um ator, ou os técnicos, ou o guarda-roupa. Portanto, criarmos aqui uma pool de produção para fazer coisas com escala e, por outro lado, agarrarmos nos nossos grandes clássicos, nos nossos grandes autores. Basta lembrar o fenómeno que foi, bem ou mal criticado, agora aqui não estou aqui a questionar a qualidade final do produto, mas o fenómeno que foi o crime de Padre Amaro, por exemplo, retransposto para a atualidade, como já tinha acontecido no México. Agarraram no crime de Padre Amaro do ESA e transformaram aquilo numa coisa da atualidade. Ou seja, e se calhar, quando nós olhamos para coisas muito bem feitas internacionalmente, estamos a falar de produtos que custam... Basta usar, por exemplo, um caso pragmático disso, que é a Casa de Papel, o fenómeno da Casa de Papel. Que custa €500,000 cada episódio. Uma série de época, por exemplo, como A Espia, que está a passar na RTP, se custar 100 mil, já anda toda a gente aflita, ai, que não há dinheiro para isto. E depois o que é que nos acontece? Nós preferimos fazer ficção pobrezinhos, mas honrados, do que em casamentos de parcerias transversais com outros europeus.
temos que fazer o nosso produto, é certo, sem dúvida, mas temos que ter cuidados redobrados, porque quando nós, é verdade que os nossos avós dizem, RTP, teatro, Eu não te estou a ouvir, Mário. Mas Agora a sim. Edith está, não está? Agora estou. Também perdi um bocadinho. Os nossos avós diziam todos contentes, a RTP do meu tempo é que era. Passava teatro, festivais da canção. Porquê é que passava? Porque não havia dinheiro para fazer ficção. E o teatro, quando é que dava o teatro na televisão portuguesa? Era a segunda-feira à noite, que era o dia de folga dos atores. Nos teatros mesmo. Agarravam nos cenários, levavam-nos para os estúdios e aí vai teatro. Nós, de repente, por exemplo, uma novela que funciona muitíssimo bem em Portugal, daquelas top que tem muita audiência nos últimos episódios, tem, em média, 1 milhão de espectadores, 900 mil, 1 milhão, a correr bem, muito bem, a correr muitíssimo bem. Uma novela a funcionar muito bem no Brasil tem 50 milhões de espectadores. Ou seja, nós não podemos comparar as coisas. Temos é que fazer um percurso. Sim, a escala é completamente diferente. A escala é diferente. Não quer dizer que não tenhamos que fazer o nosso próprio percurso, não tenhamos que fazer a nossa própria identidade no audiovisual, mas deveríamos alargar e arranjar casamentos de conveniência para ambas as partes. Isso que estás a dizer é a chave. Agora, o que eu sinto é que temos que nos especializar no nicho como a televisão nórdica conseguiu com os policiais, não é? Porque eles tinham a tradição literária dos policiais e conseguiram exportar séries dinamarquesas que depois não eram só policiais, como ficaram na moda, visto séries de polícia, de política, e eles conseguiram, até porque também têm mais dinheiro, e lá está a questão da escala, mas conseguiram que fosse um produto exportável. O Nordic Thriller, a qualidade nórdica da televisão. E se vires bem, se calhar nós podíamos, isto que eu estou a dizer é uma espécie de utopia, mas criar, do ponto de vista audiovisual, um produto com todas as valências que disseste com a produção, mas que fosse catalogado com um branding de ficção latino ou hispânica, ou luso-hispânica, ou luso-espanhola, ou mesmo... Ibérica. Eu acho que aqui isto é uma chave para encontrarmos aqui um nicho. Se me disseres qual é o conteúdo, podem ser séries como houve agora esta experiência do Água Seca, que passou na RTP e agora já está na Netflix. Na Netflix. Eu acho que isso pode ser por aí um caminho, se calhar histórias que tenham a ver com a tradição histórica dos países Portugal, Espanha, Brasil, América Latina, se calhar pode ser por aí. E isso pode criar, se forem bem feitos, com bons produtos, e já começam a haver algumas vedetas, não é? Temos a Daniela Roy, o Gael García Bernal, o Rodrigo Santoro no Brasil. Se essa gente toda se trabalhar em conjunto, como tu dizias, pode começar a criar-se uma percepção que Portugal, com Espanha, Brasil, consegue fazer um tipo de produto que é o tal ibérico, como dizias. Agora, e nós temos uma coisa fantástica. Pode ser uma boa chave. Nós temos uma coisa fantástica, que é o tempo, a paisagem, os cenários naturais... E a história. E a história. E isso, sim, a história. Mas isso só se consegue fazer, e só se vai conseguir fazer, se houver a disponibilidade de partilhar uma certa caravana, não é? Sim, porque tem que ser. Depois, o que é que acontece? Toda a gente aqui, e nós conhecemos bem grande parte das pessoas que estão ligadas ao audiovisual e ao cinema, basta olhar, e eu estou aqui a cometer um sacrilégio, se calhar, basta olhar para meia dúzia de estrelas do nosso audiovisual, algumas atrizes e atores, que nem sequer estrutura mental têm para se aguentar como estrelas. Aliás, o Herman é que dizia isto muito bem há uns anos atrás. Eu vou ali a Badajoz comprar caramelos, já ninguém me liga nenhuma. Porque, na verdade, nós podemos exportar 3 ou 4 grandes figuras. A atriz portuguesa do Água Seca, a Guerra, excelente. É bilingue, é como a Daniela Roy também tem feito a carreira que tem feito. Na verdade, nós temos que encontrar uma fórmula para exportarmos
e envolver-nos em coprodução com outros. É a união que faz a força. Isto é um chavão político, mas no cinema também isso acontece. Mas, Mário, eu sinto é que isto vai mudar a curto prazo a nível de Star System, porque temos a Daniela Belcher a fazer um blockbuster em Hollywood. Temos agora o Nuno Lopes, protagonista de uma série que vai dar que falar a partir de 15 de maio na Netflix, uma série do criador da Casa de Papel. Aqui e ali vamos tendo algum processo de internacionalização. Alba Batista vai ser também protagonista do Warrior Nun da Netflix. Aqui e ali está a conseguir-se, isto é um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos por uma iniciativa chamada Passaporte, que é a Patrícia Vasconcelos, como tu sabes, que criou, e isto está a dar resultados. E a partir daí temos 2, 3, 4 atores que estão com força globalmente, e isso pode ajudar imenso. Acredito que o Nuno Lopes, depois desta série, vai ser convidado para muitos mais projetos, ele que já estava a ser. E depois a questão da Daniela Belcher, que entra protagonista de um filme da Warner em Hollywood, um blockbuster, de certeza que também vai ganhar uma via em Hollywood, não é? E a partir daí começamos a ter nomes, não é? Não, eu queria vos perguntar... Só comprova aquilo que eu tinha dito em relação ao todo. Esse trabalho de grande mérito da Patrícia em projetar os portugueses para além da nossa fronteira tem dado resultados quando eles são bons aqui, como em Espanha, como em Hollywood. E isso, pondo em prática esse mesmo conceito nas diversas áreas da realização, da produção, da cenografia, nós podemos fazer uma coprodução internacional muito forte e começarmos a marcar pontos. Mas, Edith, queria fazer a pergunta. Não, estava a pensar nisto que vocês estão a dizer e, de facto, isto são desafios muito grandes para o cinema português e para a nossa produção em particular, mas porque provavelmente vão demorar a voltar ao caminho certo depois de toda esta situação que estamos a viver, em que as coisas se lentificaram muito. Eu estava aqui a pensar que, de facto, o cinema e as séries nos têm feito muita companhia e, aliás, inclusivamente, acabam por ser uma forma de nos mantermos próximos uns dos outros na medida em que se torna um dos nossos únicos pontos de ligação, estamos todos em casa e então temos tema de conversa uns com os outros, nas conversas, nas videochamadas, quando vemos as mesmas séries, quando vemos os mesmos filmes, mas como a indústria do cinema tem sofrido de facto imenso com isto, as produções estão paradas, os cinemas estão encerrados, há aqui uma tendência muito maior para rever do que para ver. Aqui, obviamente, estou a excluir as obras que nos chegam exclusivamente através das plataformas de streaming e algumas estreiam exclusivamente nessas plataformas, mas excluindo esses exclusivos, a tendência para rever acaba por ser maior do que para ver, porque assim tem que ser. E queria perguntar-vos se, na vossa opinião, acham que o confinamento também nos pode proporcionar, de certa forma, condições de releitura dos filmes que já vimos, em função do nosso próprio estado emocional e anímico, do estado emocional que vivemos neste momento, que também é uma coisa bastante complexa. A mim sucedeu-me, por exemplo, há meia dúzia de dias ter apanhado uma vez mais o África Minha na televisão, que é um filme que eu arrisco-me a dizer que já vi 50 vezes, e eu reparei em coisas no filme e vi coisas no filme que eu me arrisco também a dizer que nunca tinha visto, nomeadamente a reparar que aquela personagem escreveu, aquela personagem, aquela é uma história verídica, que ela escreveu aquela história e que passou a maior parte daquele tempo sozinha. Portanto, de certa forma isolada, como nós estamos, mesmo sendo um filme que abarca uma história de amor muito incrível e muito bonita, é uma história que também é uma história de ausência, que é uma história de distância. Portanto, a minha questão é se isto já vos aconteceu, terem revisto nesta fase, neste momento, um filme ou uma série e tenham tido uma leitura nova em função do que estamos a passar. Eu confesso que além das plataformas de Netflix, HBO e Filmin, há também ainda outra coisa que permite-nos ainda, por enquanto, ter as novidades, que é os videoclubes das operadoras. Uma pessoa carrega, aluga um filme, antes é verdade, sim. Nada,
agora é só carregar. Eu própria uso muito, é verdade. Mas eu por deformação profissional, estou sempre à procura das novidades, não é? E ainda há muito filme para pôr em dia do que é novo, 2019, 2020. Lembro, por exemplo, que estão a estrear todas as semanas filmes novíssimos em folha nos videoclubes. Portanto, são filmes que muitas vezes não estrearam em cinema. Dou o caso do filme Um Amigo Extraordinário, Sim, com Tom Hanks. Foi nomeado ao Oscar, ator secundário, que é um belíssimo filme. Não se percebe porque é que não estreou. Aliás, percebe-se porque é sobre uma personagem verídica da televisão americana que os portugueses não conhecem e a distribuidora não quis estrear. Mas o que eu estou a dizer é que ainda se encontra muito cinema novo. Por enquanto, daqui a 4, 5 meses é que vamos ter problemas. Vamos ver se, entretanto, até lá isto não volta à normalidade. Eu estou convencido com algumas restrições que os cinemas vão abrir. A partir daí é que vamos perceber como é que vamos voltar ao cinema. Se é de máscara, se é em grupo, se não é. E se calhar os cinemas depois vão durar ou se vão aguentar muito tempo com essas condições de não poderem estar escutados, de ter essas restrições todas. Vai ser uma bela lição de comportamento social, mas poderá deixar marcas. Há exibidores que se calhar não vão aguentar e vão preferir fechar as portas do que estar a ganhar uma verba que se calhar não serve para pagar as despesas, nem ter lucro. Portanto, isto é uma questão muito interessante. Eu já falei com alguns proprietários de cinema e se calhar, mesmo quando se for dado o ok para se abrir o cinema, não vão abrir os cinemas, atenção. Mas ainda voltando à pergunta, é claro que é sempre bom também rever clássicos. O problema dos clássicos, e se os tivermos fisicamente em DVDs ou ainda em Blu-rays, há uma questão que é uma questão de hábito novo, que agora é tudo à distância de um botão, de carregar na Netflix e o filme está logo ali. E eu acho que as pessoas hoje em dia vão ficar um pouco mais preguiçosas e vão ver o que está mais à mão. Não esquecendo que a Netflix, a HBO também têm clássicos. Atenção. Sim, exatamente, sim. Mas a Edith dizia de ver os filmes com outros olhos. Eu dei uma entrevista há pouco tempo ao Expresso sobre isso. Eu tenho isto é quase um fetiche pessoal, mas aqueles filmes que me batem muito, eu tenho muito medo de rever. Eu não gosto de os gastar, entre aspas, porque depois, com outras releituras, outros visionamentos, se calhar aquele fascínio que nos marca, porque os filmes ficam dentro de nós, e se calhar começamos a ver coisas nos filmes que não gostamos tanto. E há filmes que ficam datados, é verdade. Eu neste momento estou a preparar um artigo sobre os filmes que vão sobreviver, que não vão ficar tão datados nos próximos tempos. Mas é um exercício quase de futurologia, porque há filmes que nós achamos na nossa juventude ou noutra fase da nossa vida que são filmes que... Obras-primas. São os nossos filmes alma gêmea, mas que depois, com uma releitura ou a revermos, se calhar vemos os filmes de outra maneira. Nas comédias isso acontece muito. Agora, eu cada vez que vejo o Peter Sellers no Pink Panther, choro a rir. Sempre. Há coisas com os filmes de Monty Sim, é muito bom quando isso não acontece. Mesmo que os filmes sejam datados, continuarmos a aprender com eles cada vez que os revemos. Os grandes mestres do cinema de Chaplin e Hitchcock fizeram filmes que nunca ficaram datados, não é? Exatamente. E os Monty Python, daquele humor, por muito que já conhecemos a piada, resulta sempre. Sim. Eu concordo plenamente com o que o Rui diz, porque quem vive intensamente e profissionalmente das projeções e das imagens e dos making-offs dos filmes e está sempre atento à forma como isto evolui, tem sempre essa tendência, esse medo de revisitar filmes que nos marcaram. Até porque é uma pergunta recorrente que fazem, e eu digo isto muitas vezes, e certamente que perguntou também ao Rui isso, qual é o filme de nossas vidas? Ninguém tem um filme da sua vida. Nós temos uma mão cheia de filmes que nos marcam a vida, seria incapaz. que nos marcaram em determinado momento, e esse filme acompanha-nos na memória por causa de uma cena, por causa de um diálogo, por causa da história ou de uma paisagem que lá aparece. Ou porque a pessoa com quem vimos na altura, o dia, o estado de alma, o estado de espírito, enfim, tudo isso tem a ver. Sim, e Mário, nós já vimos um filme confinados numa prisão. Neste caso em Alcatraz. Exato, é verdade. Lá está. É bom exemplo. Aliás, eu tenho 2 exemplos engraçados, mas isso não é para estar a fazer inveja. Tanto eu como o Rui, eu vi
com ele o filme, que hoje é um filme da treta, vista esta distância. É um daqueles filmes que se vê no domingo à tarde na RTP, que é o Rochedo com o Sean Connery. Epá, só que nós tivemos a oportunidade de ver o filme na prisão de Alcatraz, em São Francisco, ao lado... Pois. Ao lado do Nicolas Cage, de todos os atores, do Sean Connery. Exato, todo o elenco. E foi com o Jorge Lucas Marco, íamos lá à conversa. Agora, isso tem um elemento colateral que não é propriamente só ligado ao filme. Só que é esse elemento colateral que nos endeusa o filme para nós particularmente. Eu tenho um outro caso que a mim me toca muito. O filme também é um filme, que não sendo um filme da treta, também é um filme de sessão de domingo à tarde no canal de televisão, que é o Pearl Harbor. Epá, eu tive a oportunidade de ver o filme em Pearl Harbor, no deck de um porta-aviões. Esse filme para mim é diferente. Faz a diferença, não é? Tenho memórias associadas. Agora, no que a Edith dizia, eu confesso que eu sou mais, nesta altura, de revisitar clássicos. E quando eu falo de clássicos, sim, mas mesmo nos clássicos. Dos clássicos do Hitchcock. Olha, há uma boa razão, e se isto também servir para que quem nos está a ver vá redescobrir, porque assim, eu não concordo com a Edith disse rever clássicos. Eu acho que é redescobrir clássicos. Porque o que lhe aconteceu quando viu agora pela 50ª vez o Out of Africa foi que redescobriu qualquer coisa que não tinha... redescobriu o filme porque algum elemento lá lhe tinha escapado das outras 50 vezes que viu. E isso o que é que acontece? Sem dúvida. Isso é uma particularidade que só os grandes filmes têm. Por exemplo, em minha casa vê-se todos os anos, pelo menos uma vez por ano, e em família, Os Padrinhos de Coppola. Eu acho que é a obra, que eu acho um ótimo hábito. São as obras-primas. São filmes que nunca perdem. É verdade. Não são datados, não perderam a frescura, não perderam a dinâmica, não perderam nada. Mas tenho um filme, eu disse isso já várias vezes, até já conversei, acho que já conversei, eu e o Rui já conversámos sobre isso. Tenho um filme que eu só vi 2 vezes e tenho medo de o rever, que era o Era Uma Vez na América, do Leone. Porque eu gostei tanto do filme na altura que o vi, que eu tenho a certeza que, como cinéfilo, evolui muitíssimo desde a última vez que vi o filme. E tenho medo, se o vir agora, a minha visão cinéfila me vá tirar esse encantamento. Vai estragar o filme. Acho que vais ficar surpreendido pela positiva. Pela positiva? Então, um dia destes vou rever o filme com o meu filho. Eu por acaso revi o filme há relativamente pouco tempo e também desconfio que isso não vai acontecer, porque realmente é um filme extraordinário. É preciso ter tempo. Mas hoje nós também estamos a ver as coisas com muito tempo. Sim. Nós agora, sobretudo agora neste tempo de confinamento, eu vejo muitas pessoas a fazer aquela coisa que chama-se o binge, que é ver as maratonas todas das séries, ver tudo uma vez. E agora com este tempo que nós temos, de facto, com menos horários e tudo, se calhar é uma forma em que podemos descobrir assim, os filmes maiores. Era uma vez na América, se calhar, eu quando o vi, foi ainda no cinema e vi tudo uma vez. E isso dá muito prazer, não é? Mas sabes uma coisa, e só para concluir o meu raciocínio de há bocadinho, em relação à redescoberta, Edith, se me permite, eu acho que mais até do que as séries é ir à procura dos bons clássicos. E redescobrir um clássico grandes clássicos. É uma aula de vida também. E nesta altura temos bons 2 argumentos para descobrir os clássicos de uns quantos figurões. Olha, desde logo, no dia 29 passado, fez 40 anos que morreu o Hitchcock. Ele tem tantos bons filmes, quase todos os filmes dele são bons e não são tão datados assim. A roda dentada das narrativas deles permitem que fiquemos agarrados como ficávamos agarrados na altura. Agora, no dia 6 de maio, faz 105 anos que nasceu o Orson Welles, outro grande senhor para revisitar, rever e redescobrir. Há sempre bons motivos para irmos à procura de uns bons clássicos. Em relação àquilo que o Rui começou por dizer há bocadinho, e voltando um bocadinho atrás, como é que vão ser as coisas daqui para a frente?
É assim, nós hoje, a verdade é essa, as pessoas já não iam muito ao cinema. As pessoas, Cada os vez números menos. que nós líamos nos jornais, Estava a os aumentar. números Estava a aumentar. estavam a aumentar, mas eram muito focados num determinado tipo de filmes. Eram esses filmes, porque tínhamos bons filmes, grandes Sim, filmes, mas são esses filmes que nos fazem, que ajuda a indústria a poder pôr os que filmes mais tinham... de arte e ensaio, não é? Já não te ouvimos agora, Rui. Não te ouvimos agora, Rui. Agora Rui, sim. diz. Estás-me a ouvir? Não, eu estava a dizer que são esses os filmes que alavancam, os Avengers, os Jokers, que alavancam depois que a indústria possa estrear os outros que não vão fazer tanta receita e que até têm prejuízo. Atenção. É a lógica dos centros comerciais, as lojas âncora para alimentar a frequência no centro comercial. Mas o que é verdade, eu acho, isso é o meu entendimento, e este processo do Covid vai acelerar e com uma rapidez estonteante no próximo ano, no prazo de 2 anos, isto terá de ser outra. Nós vamos voltar a ter o prazer do cinema como um espetáculo. Nós, no tempo dos nossos pais e no meu tempo de miúdo, nós íamos ao cinema ver aquele filme. Era como ir ao teatro. Entrávamos, pagávamos bilhete, comprávamos um torrão ou as pipocas. Não havia pipocas, havia caramelos e chocolates. E víamos aquele filme e vinhamos embora. Hoje, ir ao cinema é ir a um complexo de cinemas cheios de filmes, cheios de miúdos, com pipocas, com refrigerantes. Eu acho que o cinema sala vai, num tempo que não será muito distante, voltar a ser para o grande espetáculo de cinema. Seja em IMAX, seja grandes efeitos especiais, seja um grande drama. Há filmes que se prestam para ser em sala. E há outros filmes que se aguentam muito bem a ver numa boa televisão em casa, num ecrã de plasma daqueles gigantes. Eu aí concordo contigo. Concordo contigo. Agora, para isso que tu estás a falar, das pessoas irem mesmo ao cinema, acho que tem que haver, se calhar, um subsídio da União Europeia, do Estado, para ajudar os donos desses cinemas. Por exemplo, aí perto de Espinha, há um cinema no Porto, que é o Trindade, que eu acho que só vai poder sobreviver se tiver apoios, e já tem da Câmara, por acaso, mas que só com esses apoios, porque estão a fazer serviço público, como tu dizes, de incentivar a cultura, que podem sobreviver, quer se queira, quer não. Acho que o cinema vai estar, como os teatros estão agora, a viver um pouco de subsídios, infelizmente. Sim. Está complicado. Mas esse fenómeno vai acontecer também na América. Isso na América vai acontecer também. Aliás, quando acontecer na América, o modelo vai ser replicado à escala com os outros territórios e os outros mercados. Sem dúvida. Voltando aqui um bocadinho aos filmes que andamos a ver em casa neste momento, seja revisitando coisas que já vimos, seja recorrendo aos filmes novos que vão sendo estreados nas plataformas de streaming, tem acontecido uma coisa curiosa e eu só recentemente é que me apercebi disto, que é a procura de filmes e também séries relacionados com situações de catástrofe, ou seja, numa altura em que estamos tão ansiosos, estamos com tanto medo da situação, seria expectável que procurássemos, de certa forma, produtos mais leves, produtos que nos fizessem não estar tão focados nestes sentimentos mais negativos, mas, na verdade, acontece precisamente o contrário. Isso é absolutamente verdade. Há 2 indicadores, que é o Contágio, que é o filme do Soderbergh, que o Mário conhece, certeza, que é um dos mais vistos na Netflix neste momento, não é? É um dos mais vistos na HBO, por acaso, e já deu também, já nos clubes de vídeo, já foi também um dos mais alugados, e é um filme que tem muito a ver, é incrível, é um filme profeta, que é a história de um vírus que nasce na China e tem muitos pontos de contacto. Eu, por acaso, revi o filme agora e gostei mais do filme, porque não há dúvida que tem essa capacidade de antecipar o futuro. O filme era de 2011, não deixa de ser curioso como é que acertou, como é que o Soderbergh e os seus argumentistas acertaram em cheio nesta coisa de um vírus global, né? E depois há também a SIC que pôs em prime time com audiências muito boas, o Outbreak, que é um filme com o Dustin Hoffman e a Renée Russell, que é um filme também que fala de um vírus, e as pessoas gostam de ficar assustadas, porque exatamente. altura, mas acho que a viver um pesadelo real, não é?
Aí Não diria explicará tanto melhor que isso, era. psicóloga. De Não, qualquer é maneira, muito interessante isso. Eu acho que não é gostarem de ficar assustadas, mas nós temos de facto essa necessidade de nos confrontarmos com estas situações que neste momento, mais neste momento do que em qualquer outro, são a única coisa que nos permite projetar a ansiedade que nós também sentimos noutras personagens, e depois há um fenómeno muito engraçado, que é termos acesso a histórias e a vivências de pessoas que estão piores do que nós, e isso de certa forma é uma característica humana, mas de certa forma apazigua-nos. Os psicólogos chamam a isso comparação social descendente, que é sentir-nos aliviados, a ansiedade diminui, ainda que momentaneamente, quando observamos que outros estão em situações piores. E depois também há um aspecto pedagógico engraçado, que é uma forma de entender uma dificuldade e, de certa forma, encontrar estratégias e ferramentas de lidarmos com a nossa dificuldade. Uma sensação, é quase como uma expiação virada ao contrário. Exatamente, exatamente. Projetando nos outros, pode ser que não me aconteça a mim. Mas deixa de ser curioso. E agora o que me assustou no filme do Soderbergh, e que tem a ver com o momento em que vivemos, é a questão da vacina. O filme deixa em aberto, e o filme acaba logo ali. Eu não estou a ser spoiler, mas descobre-se uma vacina, de facto, no filme, mas a distribuição da vacina pelo mundo inteiro é quase que é outro problema. É outra crise que vai acontecer. Filme. É outro filme. E depois também há uma outra coisa. Eu vou só buscar o meu carregador, já volto. Outra coisa também interessante nesta questão dos filmes catástrofe é que estas realidades muito negras que estes filmes nos mostram, de certa forma, têm sempre um grupo de pessoas, os heróis, que acabam por salvar o dia. Portanto, a situação acaba sempre bem. Portanto, por mais negros que sejam, acabam por conseguir ainda assim transmitir um sentimento qualquer de esperança e de solução, e isso também, mas penso eu confesso, que é uma das coisas que explicará esta procura neste momento. Eu confesso uma coisa curiosa, é que quando... Aliás, neste processo, eu tenho feito o programa, uma vez que não há estreias de cinema, eu tenho feito o programa muito baseado nos grandes clássicos e levando as pessoas a refletir um bocadinho sobre os clássicos e os grandes filmes e as grandes temáticas do cinema, e depois tenho sempre lá uma peça focada numa área. E logo nas primeiras emissões, neste modelo em que não há estreias, eu questionei-me se valeria a pena fazer um dossiê sobre os grandes filmes que tinham catástrofe e que tinham vírus e que tinham drama à volta daquilo. Porque, será que eu não vou assustar as pessoas por estarem a ver isto? E, na verdade, fui surpreendido porque as televisões passaram esses filmes que têm uma visão dramática da coisa, mas com final de resolução positiva, e as pessoas aderiram e gostaram e estão a alugar o filme e estão a funcionar com o filme. Especialmente com o Contágio, mais do que o Outbreak. O Outbreak é muito focado no ébola e num outro tipo de vírus. Mas o Contágio é assustadoramente real, que é uma coisa que impressiona por aí, porque, na verdade, o cinema, no fundo, isto só prova também uma coisa. O cinema é um espelho de vida, sempre. Por muito... Pode ser um filme de ficção, pode ser um filme histórico, pode ser um filme... Mas as histórias são sempre as mesmas. Isto faz lembrar uma teoria muito curiosa que há em relação à música, tirando a música erudita, a música clássica. Há um matemático e músico, que eu agora não me recordo o nome, que uma vez li um artigo muito interessante sobre ele, em que ele explicava que todas as músicas que nós conhecemos, que não a música erudita clássica, é baseada numa malha de 4 ou 5 notas. E são aquelas 4 ou 5 notas que depois, tocadas de maneira diferente, com cadência diferente e com ritmo diferente, que fazem todas as outras músicas que nós conhecemos, que ficam nos tops, que entram nos ouvidos e que se agarram. Então, depois, já agora acrescento eu, se calhar depois há uns quantos que já não são de 4 ou 5 notas, são 2 ou 3
e resulta na música pimba, e que é sempre a mesma, mas a malta vai atrás e agarra-se àquilo. No cinema também tem esse lado. Às vezes o truque está em fazer gerir a quinta nota. Se a quinta nota entrar logo a abrir, a coisa baralha tudo e a história é igual, mas nós agarramos a ela de maneira diferente. Mas aí também está a genialidade de um autor, de um... Estava eu a dar conta que, na verdade, o cinema gera essencialmente uma fórmula. E isto é quase, dito de uma maneira muito mais corriqueira, é como na culinária. Nós às vezes vamos 100 km para comer um determinado tipo de prato que é igual ao que é feito no restaurante da nossa rua. Só que feito por aquela senhora que tem uma tasquinha a 200 km da nossa casa, ou é os ingredientes, ou é os temperos, a carne é a mesma, é tudo igual, o bife é igual, o peixe é igual, mas tem ali um toque que o faz diferente. E no cinema é isso que acontece muitas vezes. As histórias baseiam-se todas numa fórmula, mas depois geridas de outra maneira e cozinhadas de outra maneira. É quase aquela velha máxima, as 1001 maneiras de cozinhar bacalhau. É verdade. A propósito do que o Mário estava a dizer, realmente é por essa razão do espelho que a psicologia e o cinema também são áreas tão próximas, porque o cinema, na verdade, mostra-nos apenas e só aquilo que nós estudamos, e por isso é que existe esta grande identificação. Eu noto isso não apenas em mim, mas em muitos colegas, não é? Os psicólogos são, regra geral, muito fascinados com o cinema, e eu acho que é precisamente por essa razão. Porque nós estudamos comportamentos, modificação de comportamentos, a interação entre as pessoas, e ainda que sejam várias formas de cozinhar bacalhau, é isso que o cinema nos vai mostrando e nos vai também permitindo ir observando, ir analisando, ir projetando naquilo que vamos vendo nos filmes e nas séries. Nós estamos aqui a aproximar-nos para o fim da nossa conversa, que eu fico com muita pena, porque acho que poderíamos estar aqui a falar a tarde toda sobre estas coisas, mas para terminar queria-vos pedir algumas sugestões que possam deixar a quem nos está a ouvir de filmes ou de séries que considerem importantes ou interessantes para ver durante esta altura de confinamento que estamos a atravessar, que provavelmente ainda vamos demorar um bocadinho a sair dela. Eu, se me permite, e sendo eu mais velho, portanto posso ser eu a primeira a dar as sugestões, eu continuo a defender mais a redescoberta de filmes antigos do que esta. Nós temos tempo de ver os filmes mais recentes. E redescobrir filmes antigos é uma maneira também de nos conhecermos melhor e de conhecermos melhor a sociedade. Porque aprendemos reportagens, a forma de escrever, a forma de filmar a vida, é sempre no cinema que eu vou à procura dessas lições. E quem melhor está preparado para o futuro tem que ter um bom foco no retrovisor da vida. E no cinema acaba por ser também esse bom retrovisor, porque as coisas são cíclicas, tudo se repete, tudo se vai vendo, revendo, e confesso, eu sei que o Rui é mais jovem do que eu e, portanto, é mais de cultura pop do que eu, ainda mais do que eu, porque eu também me sinto um produto da cultura pop, portanto não estou assim na onda dos mais eruditos, mas e ele defende mais, tanto quanto eu conheço bem, já o conheço há muitos anos atrás, ele defende mais as séries. Mas eu confesso que as séries têm um lado de dependência que acaba por ser quase uma droga para os olhos. Nós ficamos agarrados a uma série, ela está feita de uma maneira que é mais um episódio, só mais um bocadinho, e estamos até às 3, 4 da manhã a ver uma série. Eu continuo a preferir um grande filme. Apesar de tudo, há séries que me tocam, mas outras então, ainda há pouco tempo estava a ver pela primeira vez uma série já antiga, que é os Peaky Blinders, e vi a série toda, as 5 temporadas seguidas com o meu filho.
E apercebi-me que aquela fórmula é muito bem testada, é muito bem gerida, mas deixa, para quem gosta muito de cinema, deixa demasiadas pontas ao longo do caminho que não nos são dadas como, no meu entender, como deveriam ser. Ou seja, o objetivo é levar aquele núcleo familiar e aquelas personagens do princípio ao fim na autoestrada narrativa da série e prender quem vê para chegar ao fim e ficar amarrado para a próxima. Mas nas séries, há uma em particular que eu gosto muito, aliás, justificando também isto que acabei de dizer, que é o método Kominsky, porque eu gosto muito do modelo, gosto muito de Michael Douglas na série e gosto muito de Hollywood. E aquilo mostra-me um lado muito mais social e real de uma determinada comunidade de Hollywood. E depois tem uma coisa fantástica. Vê-se muito bem, porque são 25 minutos de cada episódio. Sim. Não são os 50 minutos. E tu, se eu estou com sono, ainda posso ver mais um episódio e vemos 2. Adorei essa série e espero que eles possam continuar. Gostei muito, muito, muito. E aconselho a ver quem gosta de conhecer os bastidores da televisão e em particular, aqui é de trazer por casa, mas em particular os bastidores do Daytime na América, o Morning Show da Apple Plus. É muito baseado na história do Matt Lauer, que era uma das grandes figuras da televisão americana, dos programas da manhã, e que foi arrastado no processo do Me Too, e eles pegaram naquilo e em muito pouco tempo construíram uma série fantástica sobre os bastidores, as guerras, os relacionamentos, os métodos de gerir as audiências e as pessoas a partir de uma série de televisão. E gostei muito também e aconselho, aliás, já falámos do Afterlife, que acho que é muitíssimo bem escrito. Afterlife é inacreditável. Agora, eu vou-lhe dizer uma coisa, Edith. Mesmo para mim, que sou do meio e conheço os bastidores dos processos de produção, de televisão, é verdadeiramente surpreendente como é que se consegue produzir com aquela capacidade de rapidez, aquele profissionalismo que nós vemos nos adereços, nos guarda-roupas, na cenografia, tudo aquilo é transformado em tão pouco tempo e conseguem fazer coisas verdadeiramente incríveis. Se quisermos ver cinema, olha, eu por mim, vocês convenceram-me, eu vou rever estes dias o Era Uma Vez na América, ao fim de 20 e tal anos. Portanto, depois digo-vos se realmente fiquei agradavelmente surpreendido. Vais ficar com a música do Morricone na cabeça. Sim, mas essa já está desde há 20 e tal anos. Mas, e acho que vale a pena. Também há uma coisa muito interessante que eu poderia deixar ficar aqui como sugestão. Eu gosto muito de documentários. Há 2 documentários na HBO. Um sobre Steven Spielberg, que nós ficamos a perceber o que é a angústia do trabalho de um criador, de uma maneira incrível. Percebemos onde é que ele vai buscar a inspiração, como é que ele gera as histórias que lhe andam na cabeça, o sono que ele perde quando começa a filmar, o nervoso miudinho de quem tem 50 anos de carreira, mas sempre que começa um filme não consegue dormir no dia anterior, os dramas familiares associados ao divórcio dos pais, como é que isso influenciou a carreira dele, é notável este documentário, Steven Spielberg. E há um outro também na HBO, baseado na história e a militância da Jane Fonda, feito pela mesma realizadora, chama-se Jane Fonda em 5 atos, que é uma viagem pela América dos anos 60, de uma maneira incrível, com a Jane Fonda a expor-se de uma maneira que eu fiquei a olhar para aquilo, só lhe parece o Daniel Oliveira, só lhe falta perguntar o que dizem os seus olhos. Mas, de qualquer maneira, é muito em bom, é aquilo, mas em bom, ou melhor, muito bem feito e muito bem documentado. São as minhas dicas. Obrigada. O Rui, podia nos dar algumas indicações de séries ou filmes terapêuticos? Sim, eu antes de mais... Para este período? Eu não sou nada fã das séries longas, à exceção dos Sopranos, que é mais do que televisão, é quase cinema. Mas não sou fã de séries longas
E o que me tem apelado e o que eu gosto mesmo é o chamado formato da mini-series, 6 episódios no máximo. Queria já recomendar duas que, se calhar, as pessoas ainda não viram, porque eu recebi os episódios da HBO. São duas produções da HBO que eu recomendo imenso, que vão chegar já em maio. Uma delas chama-se The Great, que é escrita pelo criador da Favorita, o filme que esteve nos Oscars e que falava da Rainha Ana. Aqui, The Great é a Catarina a Grande, a juventude dela na corte russa, sendo que é uma série absolutamente inovadora, com a Elle Fanning e com o Nicholas Hoult. O Elle Fanning, exatamente, já vi o cartaz. Sim. Não, é muito interessante porque, se quisermos, é uma forma de descomplexizar o fenómeno dos mitos, neste caso o mito da Catarina a Grande, como uma mulher que revolucionou a corte russa. E a série tem uma ótica de realismo e de uma liberdade de estética e de argumento que nos mostra o outro lado. É uma série com sexo, com excessos. É um pouco o que se passava no filme A Favorita, e é surpreendente. Acho que é uma série que vai ser muito falada até para os prémios. Depois, essa sim, a minha grande recomendação, e é já dia 11 de maio, I Know This Much Is True, do Derek Cianfrance, que são 6 episódios como se fosse cinema também, com o Mark Ruffalo a fazer de 2 irmãos gêmeos. HBO, refere. HBO. I Know This Much Is True tem muito a ver com psicologia, porque a da altura aquilo é a história de de 2 irmãos gêmeos. Um deles tem problema de esquizofrenia e é internado, e o outro irmão, a dada altura, não consegue aguentar com a culpa de não ter evitado os problemas psicológicos e psiquiátricos do irmão e tem que ir para a terapia. E essas cenas são incríveis. É uma grande produção. Vais ver ali, Mário, tu vais perceber que aquilo é feito como se fosse um filme. Tem, tal como o Padrinho, tem a história da família dele a chegar à América, vinda da Sicília, e tem ali uma reconstituição da época notável. E depois tem o Mark Ruffalo excelente. É uma série mesmo que tem essa ideia mesmo de a questão de como é que a América foi feita e como é que a América vive dos seus imigrantes, não é? É muito interessante, e nesse capítulo são essas as duas séries. Agora, há 3 filmes aí que eu queria muito que as pessoas vissem, que são novidades, são filmes que nunca estrearam. Um deles chama-se Hora de Matar, Hora de Caçar, que está na Netflix, e é uma produção coreana, que, se quisermos, podia ser a sequela do Parasitas, porque mostra-nos uma Seul num futuro próximo, um futuro onde a crise económica destruiu por completo a Coreia do Sul. Como sabemos, ainda é uma nação que está muito bem economicamente, mas o filme imagina o colapso da Coreia, e a Coreia fica quase uma espécie de Nova York de 1997 do John Carpenter, sem lei nem beira, e onde os marginais acabam por se roubar uns aos outros. É uma terra de anarquia completa. É um retrato para os nossos dias de uma possibilidade de colapso, de apocalipse. Nós estamos a ter problema com vírus ali, é um vírus financeiro, e é muito interessante, e mostra a vitalidade do cinema coreano. Ou seja, este Oscar não caiu do céu, o Oscar do Parasitas, e já há outro filme coreano que acredito que vai ficar também uma obra de culto. Depois, 2 filmes, um tem muito a ver com os nossos dias, está na Netflix, cinema espanhol, La Trinchera Infinita, que se passa 30 anos na casa de uma pessoa que chamava-se, essas pessoas que depois da Guerra Civil se esconderam em paredes falsas nas suas casas, chamavam-se os topos, que o regime de Franco nunca descobriu, e que viveram décadas escondidos em casa, em confinamento, para não sofrer a represália. O filme foca a vida de um desses homens, interpretado pelo António de la Torre. Basicamente é alguém que conseguiu manter um casamento, fez um filho, viu através de uma televisão escondida a Espanha a mudar, e é um filme muito claustrofóbico, mas tem muito a ver com como é que é possível sobreviver a viver em casa só. É muito, muito interessante. Está na Netflix, não o percam. E depois, uma coisa muito rara, um cinema novo, novíssimo, inédito, na HBO. Foi lançado sábado, chama-se Bad Education, de Corinne Finlay, com o Hugh Jackman,
no papel da sua vida, a fazer de um superintendente de uma escola que faz o maior golpe financeiro corrupto da história da América no sistema educacional da América e é apanhado. É um filme sobre a chique espertice americana, mas que nos diz muito também destes dias em que os valores humanos muitas vezes são postos atrás para a questão da ambição e da ganância nesta América, que tem a ver com a América do Trump, claro. O filme é um relato mesmo muito forte sobre o sistema educacional na América e sobre como a própria educação na América é de uma hipocrisia das escolas fazerem todas as competições para ver quem põe mais alunos em Harvard ou nas melhores universidades e desvirtua-se a verdade do ato de ensinar. O filme é muito cruel e a da altura ficamos de boca aberta como é que a América chegou a isto. É um grande relato dos nossos dias e é um filme absolutamente inédito. A primeira vez que a HBO pagou 10 milhões para poder ter um filme original. O filme estava no Festival de Toronto, onde eu tinha visto, e eu acredito agora com a nova regra dos Oscars, dos filmes não terem que estrear em cinema, vamos ter o Bad Education, pelo menos nas nomeações para melhor ator, de certeza, Hugh Jackman. Para o ano. Edith, eu só queria concluir com uma analogia e uma análise àquilo que o Rui estava a dizer, e muito bem. Aliás, nesse aspecto, no que respeita às novidades, o Rui está sempre muito mais atualizado do que eu, porque ele faz bem e muito bem os circuitos festivais e acompanha bem um determinado patamar da produção internacional. Mas ele estava a dizer isto, e eu estava a falar da série de Mark Ruffalo e do Bad Education, que eu também já estive a ler, já vi alguns clipes, e só me lembrava de uma coisa curiosa, que remata muito bem aquilo que eu acho que era a ideia base desta nossa conversa, sobre o caminho que se pode ter para o cinema, para o audiovisual português ou para o novo audiovisual que vem daqui a surgir. Nós ouvimos uma série como a do Marco Ruffalo, gigantesca, com uma dinâmica de cinema, como diz o Rui Canudo. Essa não conheço, não vi nada. Agora estão. Estava eu a dizer que isto só prova estes meios já não de estamos. produção e estas dinâmicas de produção que os americanos temos, que territórios pequenos como os nossos podem descobrir o seu caminho, podem descobrir a sua forma de se posicionar no mercado. É quase, e isso tem a ver com por um lado, o confinamento regional que nós temos, né? Nós somos pequeninos, 10 milhões, sim, aqui coladitos na parte extrema sul da Europa, mas, por outro lado, não temos dinheiro para comprar um autocarro, nada melhor do que viver em sociedade e comprarmos um autocarro para a nossa rua toda e vamos passear todos juntos. E isso é que faz a diferença, porque se calhar boas histórias que nós tínhamos para contar, vamos podê-las contar com o vizinho, com os parceiros da Espanha, com os parceiros... Antes de aparecer o Covid, antes do Covid arrebentar com isto tudo, em Espanha estavam a ser rodadas 40 séries internacionais. 40. Nós aqui não rodamos uma, queremos fazer as nossas sériezinhas, enfim, fazer as nossas coisas. E é considerado internacional, é coprodução. É uma coprodução, não, mas é uma pequena coprodução com Espanha. E se calhar até pode ter uma carreira internacional, mas precisamos de encontrar o nosso caminho e de nos relacionarmos, interrelacionarmos, não só na vida social, como no nosso posicionamento para o futuro. É assim em todas as áreas. E nesta área em particular é mais do que isso. Se calhar aí estávamos muito mais saudáveis, não só pessoalmente, como estruturalmente, social. Sim. E contar também as nossas histórias e aceitar e assumir que temos muita coisa para contar e muita coisa para mostrar também. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade para esta conversa. Tenho muita pena que esta conversa não possa ter o dobro ou o triplo do tempo. Acho que seria ótimo continuar a conversar e quem está a ouvir, certo que também gostaria muito.
Vamos tentar planear uma sessão número 2. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo é que é. Vou tentar Ao vivo é que é. Tem que ser ao pôr vivo. uma cunha e fazermos uma Ao vivo sessão e número 2 constância. em breve. Sim, abraço. acho que será possível. E agradeço-vos mais uma vez, desejando também a toda a gente que está a ouvir que este tempo de isolamento continue a ser acompanhado de bom cinema, boas séries e muita saúde. Obrigada a ambos. Obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado.